Olá, pessoal! Vamos começar mais uma live hoje, entrando um pouquinho mais cedo para ver se a tecnologia não boicota a gente. Vamos ver. Deixa eu chamar aqui o doutor. Arlene, tudo bem? Nadira, Ana Maria! Ana Maria vem em todas as nossas lives, que delícia! Doutor Fábio, aê, beijo! Aê! Boa noite. Tudo bem? Bem, e você, Lilian, tudo Tudo jóia? bem. Me Luísa, ouve bem? as pessoas estão entrando aqui. E aí eu vou cumprimentando a Maria Tereza, tá aqui, a Adinaldo Cardoso, muita gente entrando para falar sobre saúde bucal. Eduardo, Ana Maria, fico pouco, mas não perco. Que bom, Ana, que bom, fico feliz de ver você sempre aqui. Oi, Luísa, que bom que você entrou também. Hoje tema palpitante. Eu não sei se vocês viram que eu fiz um vídeo chamando para essa live hoje, fazendo um meia-culpa. Porque, doutor Fábio, a revista Aptari já tem quase 11 anos e a gente falou de saúde bucal e envelhecimento uma vez só, em uma matéria. 11 anos. Olha Olha, só. não é? Porque a gente É, passa no nosso radar, né? A gente está tão focado em Alzheimer, em Parkinson, em outras condições que a saúde bucal, né, a gente nem lembra. Mas ela impacta pra caramba a nossa qualidade de vida, né? ela impacta 100% na qualidade de vida, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Pois é. Então, esse é o nosso papel aí. É isso aí. Vamos deixar as pessoas entrarem, que daí a gente começa em ponto, que todo mundo sabe, as pessoas que acompanham, a gente sabe que a gente começa bem em ponto, às 7 horas, e termina às 8 em ponto também. Eu tenho cara de chinesa, mas eu sou britânica no horário. Somos dois. Gente, se vocês tiverem amigos, conhecidos, familiares que tenham interesse nessa temática, chama lá para essa conversa, que vai ser um papo muito bom. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para o doutor Fábio, mas também quero ouvir as perguntas de vocês, né? Então, tragam suas perguntas, porque senão eu fico aqui sozinha, só com as perguntas e monopolizando o nosso entrevistado. Ai, doutor Fábio, você é Diga. consultório? Você está aqui em São Paulo? O meu consultório é aqui na região da Vila Mariana, né? Ah, Eu atendo praticamente a semana toda só no consultório mesmo. entendi, Já dei entendi. Já dei aula de odontogeriatria lá atrás, mas agora eu me dedico com uma demanda grande ao atendimento dos idosos aqui no consultório mesmo. Que coisa, que interessante, né? Porque eu estava vendo aqui, né, o seu mini CV e tá aqui odontogeriatra, né? A gente não escuta Isso. falar de geriatra, né? É. A odontogeriatria, ela começou, ou ela foi reconhecida como especialidade em 2008. Ah, Só entendi. que até que ela se tornasse uma especialidade de odontologia, nós começamos um trabalho muito antes, né? Porque o que aconteceu? Nós começamos a perceber no consultório um aumento da demanda de pacientes que vinham envelhecendo, Sim, sim, né? E o paciente, ao envelhecer, ele carrega consigo, primeiro, uma história de vida. claro. Segundo, a tendência a desenvolver doenças sistêmicas. Uhum, E essas doenças têm um impacto direto na saúde bucal uhum, uhum, e levam também a saúde bucal a impactar na saúde dessa pessoa, na claro. saúde Uhum. sistêmica, Mas, né? não- mas não revela tudo ainda, não dá spoiler Não, ainda. não, então não vou me empolgar. Dá spoiler ainda, porque a gente ainda vai começar. Ah, então tá bom. Andressa, vamos lá. Bom, gente, são 7 horas em ponto, então, como sempre, a gente vai começar a nossa live para a gente conseguir terminar em ponto também. Então, hoje a gente está com mais uma live da nossa série Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar, que é uma série que a gente criou para criar esse espaço de troca,
né? Então a gente traz temas que são pouco discutidos, que muitas vezes são tabu ou que passam despercebidos, e a gente traz especialistas para conversar com a gente sobre essa temática. E a ideia é que vocês participem, vocês do público que estão aí assistindo a gente, mandem perguntas, tragam as suas experiências, porque a ideia é realmente que a gente faça essa troca, né? E aproveitar que a gente está com um super especialista aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Tem muita gente que tem vergonha de fazer pergunta e tal. Gente, todas as perguntas são válidas. O nome da série é Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. Então, agora é a oportunidade para perguntar. Tá bom? Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre saúde bucal, que é um tema que a gente geralmente não aborda, né? Eu até estava fazendo aqui o meia-culpa com o Dr. Fábio, que a Ptari tem 11 anos e a gente abordou o tema uma vez só, uma vez em 11 anos, né? Toda edição tem Alzheimer, toda edição tem cuidados paliativos, toda edição a gente fala de sarcopenia, mas a gente não fala de saúde bucal. E é algo que é muito, muito importante para o bom envelhecimento, né? Então, a gente está com o Dr. Fábio Ferrari, que é cirurgião dentista, odontogeriatra, ex-professor do curso de pós-graduação em odontogeriatria da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, e ele é ponto focal de saúde bucal do Centro Internacional da Longevidade Brasil. Doutor Fábio, muito obrigada por... Boa noite, Lilian. Tudo bom? Tudo bem, muito Agradeço o seu convite. É um prazer falar com você e com seus seguidores. Ah, muito legal. Então, doutor Fábio, a gente já estava meio começando, daí eu falei, não dá spoiler, não. Vamos esperar as pessoas entrarem. E aí eu vou lançar a primeira pergunta para a gente aquecer a conversa, e aí a gente vai esperando as pessoas compartilharem, mandarem perguntas também, né? Então, assim, a gente, à medida que envelhece, a gente vai percebendo algumas mudanças, né, no nosso corpo. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouco quais são as mudanças que acontecem na nossa boca, né? Porque a boca é algo que a gente usa todos os dias para tantas coisas e que muitas vezes é esquecida lá no cantinho, né? Então eu queria que você me falasse um pouco dessas mudanças que acontecem com o envelhecimento. Claro, vamos lá, Lilian. Então, assim, como você mesmo disse, a boca vai envelhecendo junto com o nosso corpo, né? Então, a gente, ao examinar um paciente com uma boca mais velha, a gente vê tudo aquilo que essa pessoa passou, né? Então, ela viu que essa pessoa pegou há 50, 60 anos atrás uma odontologia que não se preocupava muito com a prevenção. Esses pacientes pegaram uma odontologia que a gente fala, né, que ela era muito mais mutiladora, extraía-se muito mais dentes, não tinha-se a preocupação em ensinar uma pessoa a escovar o dente, ou usar uma escova macia, ou explicar para ela a importância de uso de um fio dental, né? Então essa pessoa ela foi envelhecendo e os dentes foram sofrendo traumas, né? Os dentes foram quebrando. Essas pessoas começaram a ter que usar próteses para repor esses dentes, né? A própria gengiva da pessoa idosa se torna diferente, mais suscetível a infecções, a inflamações, né? E o que é importante também, as doenças que são usuais ou comuns do envelhecimento também levam diretamente a problemas na boca, certo? Então, a gente pode citar doenças, por exemplo, físicas, como a artrite, a artrose, que levam à dificuldade da pessoa de fazer a escovação dental, ou a incapacidade de uso de um fio dental, que vai repercutir na boca. Então, o problema não é diretamente na boca, mas é uma consequência de um problema que está vindo com o envelhecimento dessa pessoa. Então, a gente acaba encontrando numa pessoa idosa falta de dente, problemas periodontais, que são problemas gengivais, muito tártaro, né? Então, acontece, assim, cada caso é um caso. E o que é importante dizer, né, é o seguinte, essa é a primeira geração que está envelhecendo com os dentes. Se você
você pegar e perguntar para os idosos de hoje como era a boca dos pais deles, eles vão falar, meu pai usava dentadura. Pois é, né? É. E hoje em dia, esse paradigma está mudando. Está mudando. As pessoas estão envelhecendo e estão envelhecendo com mais dentes. Ou estão envelhecendo com implantes que foram feitos para repor esses dentes. Uhum. Né? Então, é um espectro grande do que a gente encontra no paciente idoso. Aham, entendi. Falando só da questão, para não perder, né? A questão das próteses, né? Muitas vezes, Uhum. lá atrás, se pensava, mas gente, já é idoso, não precisa colocar prótese, não precisa, não tem necessidade, né? De fazer o implante, colocar prótese permanente, né? Muitas vezes é assim, Isso. bem, coloca uma coisa provisória e resolve, né? E hoje a gente já está com esse outro olhar para a saúde bucal, né? E as pessoas perdiam os dentes muito cedo, né? Então, quando elas colocavam uma dentadura muito cedo, ao longo da vida, o osso dessa pessoa vai reabsorvendo e essas próteses começam a balançar demais. Então, as dentaduras não paravam no lugar. E muito paciente não usava mais a prótese porque ela simplesmente não encaixava. Ou ela balançava, ou ela doía. Né? Então, você via realmente muita gente que não usava a prótese. E aí isso reflete na alimentação, né? Porque daí a pessoa não Claro, come claro, claro. coisas muito moles, né? A pessoa pode começar a comer coisa muito mole e por causa disso ela pode começar a engordar. Ou ela pode começar a engolir sem mastigar e aí ter problema estomacal, intestinal, Uhum. certo? Ou ela simplesmente para de comer, porque ela perde o prazer de comer e aí ela emagrece mais ainda. E aí ela pode entrar numa depressão. Então as coisas acabam se coligando, né? Uhum. Uhum. É, a gente tá falando aqui de odontogeriatria, né? Uhum. De que maneira a odontogeriatria ela é diferente da odontologia que atende, por exemplo, um adulto jovem. Esse profissional ele tem um preparo específico para atender o paciente idoso ou um profissional que atende muito idoso é automaticamente um odontogeriatra? Como é que é essa questão da odontogeriatria? Queria saber essas duas coisas. Qual que é a diferença de abordagem, então, né, da Uhum. odontologia que atende um jovem adulto e o idoso? E qual que é a formação específica de um odontogeriatra? Certo. O odontogeriatra, ele precisa ter conhecimento, além dos problemas bucais, ele precisa ter conhecimento de quais doenças acompanham o idoso. Então, ele precisa saber lidar com, por exemplo, um paciente com uma pressão alta, um paciente com uma diabetes, um paciente com estágios iniciais de uma síndrome demencial, seja ela qual for. Ou ele está apto a lidar com pacientes que já têm alto grau de dependência, aqueles pacientes que chegam ao consultório em cadeiras de rodas, Uhum. certo? Todas essas doenças que eu falei para você, elas se manifestam na boca e a boca também contribui para que ela tenha qualidade de vida ou não, certo? Então, essa é a grande diferença de um odontogeriatra para um dentista que atende um adulto jovem. A última coisa que o odontogeriatra vai ver, na verdade, neste paciente é a boca. Eu primeiro, olha que interessante, quando eu recebo uma ligação de, por exemplo, um filho de um paciente que quer agendar uma consulta para o pai ou para a mãe, eu ligo para essa pessoa e eu faço uma entrevista prévia à consulta, para eu saber exatamente quais são os problemas de base de doenças crônicas que esse paciente vai chegar no meu consultório, quais as medicações que esse paciente toma. Por exemplo, paciente que toma ansiolítico ou um paciente que toma medicamentos para Parkinson, eu preciso adequar o horário do medicamento com o horário da minha consulta. Porque senão esse paciente chega muito agitado, ou ele chega com muito tremor, ou ele chega muito sonolento, e a consulta não vai render. Ah, Entendeu? Então, quando eu recebo essas ligações, a gente costuma conversar primeiro com o paciente. Por exemplo, eu preciso estar com a minha sala adequada para receber um paciente cadeirante? uhum. Ou não?
Uhum. Então, são várias situações que nos diferenciam, Uhum. né? Atender aquele idoso que chega, que veio da academia, que... Opa, voltei. Oi. Atender aquele idoso que tem um grau de independência total, que não tem nenhuma doença crônica, tudo bem, é muito parecido com o atendimento de um adulto jovem. Mas, quando a gente se propõe a atender essa faixa de população, a gente tem que estar preparado para atender casos onde a independência desse paciente já foi e muitas vezes a cognição também já foi. São aqueles pacientes que desenvolvem o Alzheimer, e o Alzheimer tem as diversas fases, Uhum. né? Então, o nosso trabalho é esse. Uhum. Você pode desenvolver um pouco, porque eu achei muito interessante essas. Porque eu nunca pensei que teria que coordenar o horário da consulta com a Né? ação, né? Mas agora que você está falando é meio óbvio, porque se o Sim. paciente está com Parkinson, ele está numa crise, a consulta realmente não funciona, né? Você É. poderia falar um pouquinho como é que funciona a consulta, então, no caso de, Vou, por exemplo, demenciado, né? Que é. um paciente demenciado. A primeira pergunta que eu vou fazer pro familiar, ou muitas vezes para o cuidador, né? Que essa é uma figura importantíssima que depois a gente pode conversar também. Uma das primeiras perguntas que eu faço para o familiar é a seguinte: é um paciente que desenvolve já vem desenvolvendo uma síndrome demencial há quanto tempo? Em que estágio que está essa síndrome demencial? É um paciente que consegue se lembrar das pessoas? É um paciente que consegue responder às minhas perguntas? As respostas que ele me dá são confiáveis ou não? Uhum, Até que ponto? Porque ele pode falar uma coisa e eu, na boca dele, ver que aquilo realmente não condiz. uhum, Ah, não, eu escovo os dentes 4 vezes por dia. Aí você vai lá e vê aquela montanha de tártaro, de placa bacteriana ali. Né? uhum. É, pacientes com síndrome demencial, eles podem ter alteração de comportamento. Então, podem ser pessoas extremamente agressivas. Ou pode ser aquela senhorinha que mantenha, ela é dócil, ela é dócil. Né? Uhum, É um paciente que levanta sozinho e chega ao meu consultório sozinho, ou ele precisa de uma ajuda? uhum, Né? Até para eu me posicionar, para saber se eu vou ajudar aquela pessoa ou não. Né? uhum. Esses pacientes também eles tomam muito medicamento para meio que dar uma baixada acalmar um pouquinho essas pessoas, né? Uhum. Exatamente em pacientes que são mais agressivos. Eu pergunto para esse familiar, ele toma o remédio que horas? Que horas que esse remédio começa a fazer efeito? Ah, ele toma o remédio às 9 e às 10 ele já está bem mais calmo. Pô, vamos marcar essa consulta às 10h30. Entendi, entendi. Porque esses pacientes, olha que interessante, eles têm uma rotina muito bem estabelecida. Você tirar essa pessoa da rotina faz com que ela se agite, Exato. entendeu? Então, às vezes, a paciente toma o remédio, você marca no horário que você acha que vai ser mais adequado e ela chega aqui completamente fora de órbita. A gente tem que rever a medicação, conversar com o médico, ou muitas vezes ver a possibilidade de um atendimento domiciliar. Entendi. Entendeu? Existe atendimento odontológico domiciliar nesses casos. Existe, existe. Em graus mais avançados, paciente que não consegue sair da cama, pacientes muito obesos, ou pacientes que não tem nem quem traga, né? Dependendo do caso, a gente vai até a casa da pessoa para fazer uma avaliação. Né? Existem equipamentos que nos permitem fazer procedimentos. É lógico, a gente não vai ter a mesma desenvoltura de um consultório fixo, mas, assim, coisas mais básicas, como uma limpeza, até radiografia dá para tirar com o raio-x portátil, a gente consegue levar na casa do paciente. Fazer prótese total, a gente consegue fazer na casa do paciente, leva um motorzinho elétrico, faz os ajustes. Só que, assim, o dentista ele tem que ter muita boa vontade, porque ele não vai ter a posição de trabalho adequada, ele não vai ter a iluminação adequada, demanda da gente, até fisicamente, mais do que uma consulta
consulta no consultório, Uhum. né? Mas, Lilian, é vocação, a gente vai e faz. Sai com dor nas costas, mas sai feliz de ter conseguido fazer, sabe? Então é muito legal, é gostoso, a gente se sente bem, sabe? Como ser humano, porque você sabe que se não são poucas as pessoas que se dispõem a fazer esse tipo de atendimento, né? A mesma coisa o dentista que atende esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, são pacientes difíceis, né? Uhum. Não pela boca, mas pelo contexto, né? Uhum, claro. A Ana Maria Orsi está falando, esse profissional exige um perfil diferenciado, né? Sim, A com Mar, certeza. estou impressionada, o senhor está falando tudo. Obrigado. Doutor Fábio, você mencionou aqui rapidamente, né, que Jupomim Porcelana, esse é o meu dentista. Ai, que bom estar com o seu Boa dentista. noite, Ju. Boa noite, obrigado. Linda, querida. Quais são as condições mais prevalentes entre idosos? Então, você estava falando de falta de dente, de tártaro. Que condições você citaria como as mais prevalentes entre pacientes idosos? Ó, Alô? Oi, tô aqui. A falta de dentes, ela é realmente a condição mais prevalente, né? Então, assim, ao longo da vida, essa pessoa foi realmente perdendo os dentes, Uhum, certo? uhum, Hoje em dia, esses dentes vão sendo repostos com o advento do implante, que hoje é algo muito mais popularizado e hoje já é uma técnica consagrada, né? Mas a gente vê também com muita frequência, Lilian, isso é até importante falar para você agora. O paciente idoso, por uma série de motivos, ele tem muito mais predisposição a desenvolver cárie na região da raiz do dente. Tá? O dente, ao longo do tempo, foi sofrendo uma retração da gengiva. O osso que segura esse dente também foi sendo reabsorvido. E essa gengiva vai descendo e vai expondo a raiz do dente. Certo? uhum. O grau de mineralização da raiz é muito menor do que o da coroa, que é o que a gente vê, que é o branquinho. A raiz é mais amarelada e é muito mais porosa. E é justamente lá que o resto do alimento fica. Ah, Ou seja, a raiz tem muito mais chance de desenvolver cárie. E essas cáries acontecem numa velocidade muito grande. Ou seja, o idoso perde o dente por cárie de raiz em questão de meses. nossa, gente. E aí, se você me permite, eu vou dar um exemplo de como que uma situação sistêmica, um problema sistêmico e físico desse paciente pode predispor ele a desenvolver um problema, por exemplo, de cárie de raiz. Vamos pegar um paciente que tem artrite ou artrose severa nas mãos. A pessoa tem, além da deformidade dos dedos, ela tem dor ao segurar uma escova de dente. Ela não consegue, por exemplo, usar um garfo e uma faca porque ela sente dor. Uhum. Você acha que essa pessoa vai conseguir fazer uma higienização de dente adequada? Ela vai conseguir fazer o uso do fio dental lá no fundo? Não. Você entendeu como que um problema físico pode levar a um problema muito severo de boca? Uhum, Eu uhum. já tive caso de paciente perder, em questão de um ano, todos os dentes, por cárie de raiz. E eu me assusto em ver a velocidade com que essas cáries, elas não só surgem, como elas se desenvolvem. Porque existe o grau de mineralização da raiz é muito menor, então a cárie vai rápido. Né? Entendi. Então isso hoje em dia é muito frequente e serve de alerta. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é a seguinte: a pessoa perdeu todos os dentes em um ano. Ela Sim? não sentiu dor, ela não. É. No final, ela chegou lá e aí os dentes já estavam irrecuperáveis? Olha que interessante, Lilian. Muitos desses dentes foram tratados o canal. Foi tratado o canal do dente lá atrás.
Um dente que se trata um canal perde a capacidade de manifestar dor. Esse é um caso. Ah, Segundo caso, o canal do dente de um idoso, às vezes, é totalmente calcificado. Da mesma forma que as articulações dele foram calcificadas, a parte interna do dente também vai se tornando calcificada. Ou seja, o idoso tende a ter muito menos dor de dente do que um adulto jovem. E a dor serve de alerta. Quando uma pessoa não tem dor, ela não nos procura. Aí ela vai procurar quando o dente está na mão dela. Quebrou, Fábio. Eu já desembrulho um guardanapinho. O que eu faço com isso aqui? Aí você vai ver e fala assim, olha, infelizmente esse dente foi perdido. puxa vida, É, que coisa. eu Aí, eu ainda me assusto com essa cárie de raiz, juro por Deus. nossa, mas que coisa impressionante. E aí seria a minha próxima pergunta, porque aí então, se a pessoa não sente dor, ela tem que ir com mais frequência para o dentista para saber se está tudo certo. E a Com Ana Maria Orsi, certeza. uma frequência de visitas de 6 em 6 meses é suficiente? Depende. Tem paciente que eu venho, que eu falo para vir no consultório a cada 2 meses. 2 meses? É. Porque a suscetibilidade é muito grande e porque essa paciente não tem a capacidade de manter a boca limpa sozinha em casa. Entendi. Olha a associação dos problemas, entendeu? Então você vê, por exemplo, agora eu vou partir para o mesmo problema dental, só que com um paciente com uma outra doença. Um paciente com Alzheimer que começou a desenvolver cárie de raiz. É um Alzheimer já em estágio, em estágio um pouco mais avançado. Eu preciso não só mostrar para os familiares e para os cuidadores qual que é o problema, como eu preciso treinar os cuidadores para fazer a manutenção dessa boca em casa. Se escovar o nosso dente já é difícil, Lilian, dá trabalho lá atrás, o seu dentista fala assim, olha, precisa caprichar lá atrás, aqui dentro, perto da língua. Imagina você fazer isso numa outra pessoa que desenvolve já um grau avançado de uma síndrome demencial. Eu preciso, além de orientar essas pessoas, mostrar qual que é o problema, tá acompanhando tudo isso. Uhum. Por isso que a cada 2 meses ela vai ter que vir aqui. E eu vou ter que rever as técnicas com o cuidador. Mudou o cuidador? Vamos treinar um novo cuidador. Uhum. Então precisa ter uma parceria muito grande entre o dentista e o familiar. E o familiar precisa entender isso. Uhum. Né? Então, a realidade em que o paciente vive, a condição sistêmica dele, o grau de autonomia, a capacidade funcional, né? Tem paciente que não consegue mais andar, mas ele decide tudo na vida dele. Uhum. Cognitivamente, ele está perfeito. Agora, tem aquele paciente que anda para todos os lados, vai para todo lugar, mas ele vai chegar dali 3 quarteirões e vai esquecer o caminho de volta para casa. Uhum. Né? Claro. Então, é tudo isso que a gente tem que ver para estipular uma periodicidade de retorno. Mas, vamos dizer, um paciente que está bem cognitivamente, que está bem... 6 meses, está ótimo. 60 anos, de 6 em 6 meses, é uma Está periodicidade... ótimo. Está ótimo. Não precisa mais que isso, não. Perfeito. A Inês Riotto, que é do ILC também, ela diz, você está me contando esses casos, ela diz, imagina o que deve acontecer em uma ILPI. E ela pergunta, temos esse tipo de atendimento na rede pública? Olha, que eu saiba, com esse grau de especialização, não. O Brasil é muito grande, eu não sei, eu não posso te precisar em todos os lugares se isso existe, mas eu acho muito difícil que tenha, viu? Realmente é complicado. E são muito poucos os odontogeriatras no Brasil, muito poucos mesmo. A procura por essa especialidade ela é baixa. Mesmo lá atrás, em 2008, quando nós nos tornamos os primeiros do Brasil, a gente abria curso para poder ensinar a outros profissionais e a procura era muito pequena. Você não conseguia fechar uma turma, né? Uhum. Hoje em dia, valoriza-se tanto a estética, isso e aquilo, e as questões mais de saúde
né, acabam mas enfim, é natural, não é só no Brasil, é no mundo todo, é uma tendência, Uhum, né? Mas a gente, então assim, existe uma grande frente de trabalho para fazer esse tipo de atendimento, com certeza. uhum, uhum. A Maria Tereza pergunta: o que pode ocasionar na saúde do paciente, tipo de doenças, os problemas do dente doente não tratado? Desculpa, Lilian, eu estava lendo uma outra coisa aqui, repete para mim, por gentileza. O que pode ocasionar na saúde do paciente problemas de dente doente não tratado? Então, o dente está lá, está com uma cárie, ou ele está doendo, tá? O que isso pode ocasionar na saúde geral do paciente? A pergunta da Maria Tereza. Imagina que o dente morreu, né? O paciente teve uma cárie muito funda, ele não teve dor ao longo desse processo. Dentro do nervo começa a haver uma infecção, né? E essa infecção, ela fica lá quietinha, fica lá quietinha. O dentista só descobriria se fizesse um raio-x da boca, né? E ela vai lá reabsorvendo o osso, quietinha. Se esse paciente tem uma queda de imunidade, se ele fica anêmico, se ele, porventura, a imunidade dele cai, esse paciente está predisposto a ter um baita de um edema, ter um abscesso, né? E por que não? Essas bactérias, elas vão caminhar na corrente sanguínea, né? Então, isso pode causar problema, né? Então, foco de infecção na boca, por exemplo, não tem nada a ver com odontogeriatria, mas assim, atletas de ponta rigorosamente fazem controles radiográficos da boca para ver se não tem nenhuma infecção que esteja afetando o desempenho deles, Nossa, né? que coisa. Então, assim, um paciente está anêmico. Nossa, ele está anêmico, ele pode desenvolver aí sim um abscesso dentário. Outra coisa, as bactérias da nossa boca, não em todos os pacientes, mas elas, se entram na corrente sanguínea e começam a circular, elas podem se alojar nas nossas coronárias. Essas bactérias, elas estão presentes nas placas de ateroma, que são aquelas que causam AVC, que causam infarto. Então, quando é feito o estudo dessas placas, né, eles vão no laboratório, vêm no microscópio, eles pegam lá bactérias que estão presentes na boca, né? Tanto é que em alguns procedimentos, dependendo do paciente, a gente pede que ele faça uso de um antibiótico antes da consulta, exatamente para inibir a circulação dessas bactérias. Puxa. Então, isso é um exemplo de doença inflamatória que pode causar problema de repercussão na vida da pessoa, né? Uhum, uhum. A Márcia pergunta, o doutor Juliano Mesquita diz, as citocinas inflamatórias se espalharam pelo corpo. Exatamente. Grande abraço, Juliano, amigo meu de turma, colega, irmão de muitos anos. Ai, que bom, que legal. Que bom que a nossa live também é um ponto de encontro para as Com pessoas. certeza, com certeza. A Márcia pergunta, por favor, quem toma Prolia não pode fazer implantes? E não só a Prolia, né, mas existem medicamentos que a gente precisa dar uma verificada antes, porque se são medicamentos que mexem com a regeneração óssea do paciente, né, eles acabam podendo dar algum problema. Existem medicamentos que o paciente toma, principalmente para osteoporose, eram medicamentos injetáveis, que podem causar, pelo amor de Deus, não é fato. Mas eles podem causar necrose depois que é feita a cirurgia, porque o osso ele calcifica de uma forma tão grande que o sangue não chega e ele não é capaz de se regenerar. Porque para que haja cicatrização óssea é preciso que o sangue chegue lá. Uhum. Esses remédios calcificam tanto a região da mandíbula que o sangue não chega e aí acaba necrosando ali a área. E é um problema um pouco chato, assim, até de resolver. Então a gente precisa fazer na anamnese, ver todas as medicações que esse paciente toma, né? Para poder checar a possibilidade ou não de se fazer uma cirurgia de implante. Não é que é impeditivo. Conversa-se muito com o médico também, né, Lilian? Existe assim, nada é definitivo. Sim.
precisa ver que remédio que toma, há quanto tempo toma, qual a dosagem. Uhum. É um paciente que toma preventivamente ou é um paciente que toma aquilo porque o problema já existe, e já existe há quanto tempo, Uhum. sabe? Então a gente precisa, quem lida com esse tipo de paciente ou esse tipo de caso, a gente precisa aprender a desenvolver a comunicação, de conversar não só com o médico, mas toda a equipe que atende essas pessoas. Uhum. A Débora Alves pergunta: boa noite. Canal maltratado. Quais os riscos? Seria interessante fazer uma panorâmica por ano? Não, uma panorâmica por ano eu não acho que seja necessário. O problema do canal maltratado é que quando não se atinge o limite certo do finalzinho do tratamento de canal, pode ficar a bactéria ali dentro desse canal. E essas bactérias causam também infecções que vão avançando para a parte óssea, que podem causar um abscesso, como eu já até dei esse exemplo. Então, um canal maltratado é como se fosse um canal que não foi tratado, que está aberto. Claro. Você entendeu? Agora, existem situações onde o dentista não consegue chegar no finalzinho da raiz. E isso é muito comum no idoso, por causa daquela calcificação interna do dente. O canal já não existe mais. Então, faz-se o tratamento de canal, ele não vai chegar no limite onde ele deveria num adulto jovem, mas que no caso do idoso é aquilo que deu para fazer, né? E isso sim vai se acompanhando, primeiro a cada 6 meses, depois uma vez por ano, depois a cada 2 anos, e assim vai, né? Então, vai depender muito essa parte do que um canal pode atrapalhar, vai depender do acompanhamento. É lógico, em lesões que já são estabelecidas, que já. Ah, eu tratei esse canal faz 3 anos e você vê que o negócio está muito grande, não regrediu, aí tem que retratar o canal, ou fazer a extração do dente. Aí vai depender de caso a caso, né? Mas tem que estar sempre verificando. Eu acho que canal é uma coisa que tem que ser feita por especialista, com muita técnica, porque ele tem um potencial de gerar esse tipo de problema. Uhum, uhum. Vai lá, Ana. A Ana diz: adorei conhecer essa especialidade, os possíveis problemas, preciso sair. Vai lá, Ana. A gente se vê na próxima live. A Débora está agradecendo a Obrigado. comunicação. Doutor Fábio, é engraçado que eu trabalho com envelhecimento já há muito tempo, né? Uhum. E a gente fala sempre da equipe multi, porque a equipe multi, e aí é o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, e ninguém fala do dentista. Por Não. que será que isso acontece, doutor Fábio? Eu acho que até um pouco por culpa do próprio dentista, sabe? Mas é verdade mesmo. O dentista ele é acostumado a ficar no consultório e achar que ele resolve tudo ali dentro. É, eu vou falar um pouquinho da minha história e aí você vai entender o porquê que eu vou falar isso. Quando a gente começou a estudar a odontogeriatria, e na verdade a gente não começou a estudar odontogeriatria, a gente começou a estudar gerontologia. E a gerontologia se faz de forma multidisciplinar, Sim. né? Aí você tem todo o pessoal, é o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, é uma série de pessoas. E aí você vê que, que você sozinho você não consegue tratar essas pessoas, e aí você vai em busca do conhecimento que essas pessoas têm que elas podem te passar. Uhum. Então, na época, quando a gente viu que esse conhecimento ele era muito necessário, e aí eu vou lembrar do professor Sérgio Pascoal, que está sempre com vocês, Sim. do ILC, o primeiro curso de gerontologia que eu vi, ele era o professor. Né? Foi lá que a gente aprendeu o básico da gerontologia, que é a independência, a capacidade funcional, a autonomia. Foi lá que a gente aprendeu que essa multidisciplinaridade ela é importante. E aí a gente foi buscar onde atender junto com essas pessoas. Foi quando a porta da Unifesp, aqui em São Paulo, abriu, e a gente começou a participar da equipe multidisciplinar do setor de geriatria, daqui da Escola Paulista. Entendi.
E aí a gente, quando atendia, no começo nós éramos apenas os espectadores ali da turma. Então, assim, tinha um dia da semana que os pacientes idosos novos que chegavam, eles eram avaliados por todos esses profissionais. E a gente via essas avaliações. Então eu via, por exemplo, um fisioterapeuta aplicando um teste de marcha nessa pessoa, para ver se essa pessoa tinha equilíbrio ou não tinha equilíbrio. Uhum. Eu vi um terapeuta ocupacional aplicar nessa pessoa um exame de rastreio para possíveis demências em estágio inicial. Uhum. E aí isso começou a ficar na minha cabeça, falei assim, poxa, eu tenho um paciente que a cada 5 minutos repete a mesma coisa. Eu tenho paciente que eu falo uma coisa e ele entende outra. Será que não está acontecendo alguma coisa aí? Né? Então, aí a gente começou quando nós fomos começar a dar aulas de odontogeriatria para os dentistas, a gente colocou isso para os nossos alunos. Essa necessidade de entender um paciente idoso, não na hora que ele está sentado na minha cadeira, mas na hora que ele levanta na sala de espera, ele levanta sozinho, ele vem com uma muletinha, que marcha que ele vem, ele desequilibra, ele precisa de alguém para ajudar ele. Então, Uhum. esse olhar gerontológico, ele é necessário. Sem ele, você não tem sucesso. Né? Uhum. Então, a gerontologia e essa multidisciplinaridade ela é fundamental. Em tese, os dentistas tinham que estar também mais presentes, mas mesmo a gente que está de fora também, que não é dentista, a gente também não lembra do dentista, né? Eu acho Mas é o que eu te falei. É necessário o dentista se posicionar e querer entrar também nisso, sabe? fazer parte do verso. É. E quando há essa abertura, a troca é fenomenal, é fantástica. O que a Uhum. gente aprende e o que a gente pode ensinar também é muito legal. Então, assim, eu tenho amizades daquela época, dessa equipe, que fazia aquela especialização. Foi quando a gente entrou nessa área aqui da Escola Paulista de Medicina até hoje. Né? Que O Alexandre Silva, Lilian, ele era o fisioterapeuta fazendo especialização naquela época. E nós nos tornamos amigos há 20 anos atrás. que Ele me coisa, ensinou, ele me ensinou o teste de marcha. que E hoje interessante. a gente vê ele onde ele está. Pois, Então, é fantástico. Até emociona falar do Ale, mas é muito legal. doutor Alexandre é incrível mesmo. Olha Com só, certeza. a Nadir Barbosa pede, fale sobre implante no idoso, por favor. Tá. Nadir, é assim. O implante no idoso, ele não muda em absolutamente nada do que o implante num adulto jovem. Ser idoso não é condição de sim ou não para fazer um implante. O que é condição é se esta pessoa está, primeiro, bem de saúde, se ela tem alguma doença sistêmica que contraindica, por exemplo, uma diabetes descompensada. Isso é um exemplo, tá? Mas então, se essa pessoa está bem de saúde, maravilha. Os exames de sangue estão bons, está tudo em ordem. Ela não toma, por exemplo, nenhum remédio que afina o sangue, né? Que é popularmente chamado de afinador de sangue, que pode ter o risco de sangramento. Não, ela está perfeita. Ela tem 90 anos e está perfeita. E ela quer colocar 2 implantes aqui embaixo para segurar a prótese dela, para ela ser feliz. Ótimo. Vamos analisar agora a parte óssea dessa pessoa. Então, primeiro, ela tem que estar bem de saúde. Segundo, ela precisa ter osso para poder fazer o implante. Uhum. Ela precisa ter altura óssea, ela precisa ter espessura óssea para que esse implante possa ser colocado. Certo? Então, essas são as duas situações. Saúde boa, ok. Tem osso? Ok, vamos em frente. O planejamento, a partir daí, ele pode seguir. Uhum. Aí, cada caso é um caso, cada particularidade é uma particularidade. Mas tem esses 2 quesitos preenchidos, pode fazer o implante sim, sem problema nenhum. A idade não deve ser um limitador. Não, 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 não. Não tem nada a ver. Isso não é uma. Ah, eu tenho 90 anos.
Posso fazer implante? Se tiver bem de saúde, tiver osso, qualidade óssea, altura óssea, espessura, o profissional está ciente de como ele vai lidar com esse paciente, não tem problema nenhum. Perfeito. Doutor Fábio, eu sempre gosto de ouvir exemplos práticos, né? Assim, de como a atuação do profissional acaba melhorando a qualidade de vida do paciente, né? Então, eu queria que Uhum. você me contasse algum caso que você se lembre ou que tenha sido marcante para você de como a atenção à saúde bucal do paciente melhorou a qualidade de vida tanto do idoso quanto dos familiares, né? Porque muitas vezes um idoso que, puxa, tá com um problema um problema dentário, um problema de saúde bucal, que tem isso resolvido, melhora muito o trabalho, né, do cuidador e do Claro, familiar. Então, eu queria ver um claro. caso para contar para a gente de como o cuidado com a saúde bucal pode impactar na qualidade de vida. Tá. Esse paciente ele não era muito idoso, tá? Ele devia estar quase chegando nos 70 anos, mas ele tinha um problema gengival muito sério, muito grave. Pacientes com problema gengival muito sério, os dentes começam a abrir e criar espaços muito grandes, né? E às vezes até mobilidade de dente, né? Isso chama-se periodontite. A periodontite é uma evolução da gengivite. Gengivite é a gengiva inflamada. Periodontite é quando a inflamação já passou para o osso, né? E esse paciente ele tinha os dentes tão abertos que ele tinha vergonha de sorrir. Vergonha. Um paciente que tem vergonha de sorrir, ele começa a se isolar. E o isolamento social faz com que essas pessoas entrem em depressão, né? Então, assim, o paciente que não sai de casa, não vai para festa, não vai para nada, e ele tinha uma saúde boa, sabe? E ele me procurou, falou assim, Fábio, o que eu posso fazer? Além do trabalho da odontogeriatria, eu também tenho uma especialidade que é na área da estética, né? Então, primeiro, eu tratei de toda a parte gengival desse paciente. O sangramento diminuiu, a reabsorção óssea diminuiu. E depois eu comecei a fazer trabalhos de acréscimos de resina nesses dentes para que esses espaços fossem fechados. Então, você faz alguns desgastes, acrescenta, tira daqui, tira dali. E eu nunca vou esquecer, Lilian, foram 2 horas de consulta. Quando esse homem levantou, imagina, quase 1,90 m de altura, desabar de chorar, de É mesmo. felicidade. Então eu nunca vou esquecer. Essa para mim foi, porque aí você chora junto, né? Você chora junto, não tem jeito. Porque aquilo assim, a autoestima é o impacto da saúde bucal na autoestima da pessoa. Uhum. Eu dei uma solução, mas essa solução poderia ter sido outra, poderia ter sido uma prótese, poderia ter sido um implante. Quando você restabelece a condição dessa pessoa viver em sociedade, você devolve tudo para ela, sabe? Uhum. É uma pessoa que deixa de se relacionar, que às vezes deixa de comparecer a eventos sociais, né? Uhum. A tristeza quando bate na pessoa, né? Então, esse caso, assim, lembrando assim de sopetão, esse realmente me marcou. Entendi. Poxa, muito legal. A gente agora, você está falando, né, que nós somos a primeira geração, agora a primeira geração que está envelhecendo com dentes, né? A Sim. Márcia está falando, se eu morasse aí, eu seria sua paciente. Ô, Márcia, obrigado. É, você acha que a gente vai ver agora uma geração de idosos que vai estar com os dentes mais inteiros, que vão ter uma melhor qualidade de vida em decorrência de uma melhor saúde bucal? Considerando que a gente mora num país que tem muita desigualdade social, né? Que tem gente que É, dá para implante aos 90 anos e tem gente que com 60 anos não consegue fazer uma visita ao dentista a cada 6 meses, né? Então, eu queria que você fizesse um pouco uma leitura do futuro aí. o Brasil é um país muito grande com várias realidades, né? A gente
vive num grande centro e a realidade nossa aqui é muito diferente de outros locais. Agora, que é um fato que as pessoas estão envelhecendo com mais dentes, isso é ponto pacífico, tá? Ao se envelhecer com mais dentes, esta pessoa tem uma capacidade mastigatória maior, ou seja, ela pode manter um grau de nutrição adequado, certo? Pacientes sem dentes ou pacientes com próteses muito mal adaptadas têm um nível de mastigação muito menor. Por isso elas começam a escolher alimentos mais moles. Isso acaba causando problemas até sistêmicos no paciente. O paciente engorda demais, fica desnutrido, né? Ou não come nada porque não consegue. Tá? Então, a pessoa vai envelhecendo com mais dentes. Ok. Só que esta pessoa, ela vai envelhecer e é inevitável que ela também comece a desenvolver doenças sistêmicas. Essas doenças, elas podem se manifestar na boca, também trazendo consequências para a boca, certo? Então, envelhecer com dentes, ótimo. Só que o envelhecer com dente leva a uma... Alô? Oi, tô por aqui. Ixi, será Que que caiu? Não, voltei. Ah, tá. Envelhecer com dentes leva com que essa pessoa tenha cuidados maiores. Para não se ver cheia de, por exemplo, cárie de raiz na boca. Você entendeu? Então, assim, envelhecer com dentes leva a um cuidado maior dessa pessoa. Porque não é porque ela chegou aos 80 com dente que ela vai chegar aos 85 com dente. Porque ela pode ser acometida de situações graves que podem levar os dentes dela embora com rapidez também. Você entendeu? Então, essa conscientização ela é necessária, né? Então, nossa, olha, juro, a cada 2, 3 dias eu pego um caso pesado de cárie de raiz. E o paciente não tem nem ideia que ele tem aquilo. Ah, essa prótese está linda, maravilhosa. Aí você pede umas radiografias, está lá. A raiz do dente cortada embaixo de uma prótese de 4, 5 dentes. Nossa. Então, se tiver dentista vendo essa live, eles com certeza vão concordar comigo. Porque para mim isso é um problema muito sério. Só que assim, até o dentista está aprendendo a ter que lidar com essa situação agora. Porque há 10, 15 anos atrás eu não tinha essa realidade no meu consultório. Você entendeu? Porque é uma novidade do paciente estar envelhecendo e estar envelhecendo com dentes. Eu estava na esperança de que você fosse me falar, não, porque as dentaduras vão ser abolidas, ninguém mais vai usar dentadura, vai todo mundo com dentes assim, tinindo de lindos, e a gente vai ter uma população maravilhosa, todo mundo se alimentando bem porque está com a saúde bucal em dia. Não. Eu adoraria falar isso para você. Só que os nossos dentes eles não são blindados, né? O cuidado que ele teve como adulto jovem para chegar na velhice com os dentes, ele tem que ser mantido na velhice. Tem que ser mantido. E a partir do momento que ele não consegue lidar sozinho com isso, ele precisa ser auxiliado. Seja pelo dentista, seja por um acompanhante, seja por alguém que esteja do lado dele. Né? Então, eu acho que tem que servir de alerta que o cuidado ele é para a vida toda. Tá? Tem um detalhe que é muito importante que eu gostaria de falar. As pessoas, conforme elas começam a ter essas doenças crônicas, elas começam a ter que tomar remédio, certo? Remédio para pressão, remédio para diabetes, antidepressivo, ansiolítico. A junção desses remédios causa muito efeito colateral na pessoa. Às vezes ela toma um remédio para cuidar do efeito colateral do outro remédio que ela toma. E muitos dos remédios que as pessoas, e principalmente os idosos, tomam, causam secura bucal. E a saliva, ela é fundamental na boca de todo mundo, porque ela lubrifica. Ela faz com que você tenha o bolo alimentar capaz de ser deglutido. Ela protege a sua gengiva, ela lubrifica a sua gengiva, ela recalcifica o seu dente, certo?
E a falta da saliva faz com que um idoso que tenha retração de gengiva e raiz exposta comece a desenvolver um problema, por exemplo, ou de problema periodontal, de gengivite, periodontite, ou de cárie de raiz. Né? Então, muita gente que está vendo essa live vai falar assim, caramba, é verdade, depois que eu comecei a tomar aquele remédio, a minha boca começou a ficar seca. Né? Porque já é uma tendência do idoso a tomar menos água. Né? É muito comum o idoso desidratar. Né? Ele desidratou e começou a ter um monte de problema, infecção urinária, acontece um monte de coisa por causa da desidratação. Né? E a falta da saliva é algo bastante comum também. É algo que acontece. E aí tem alguma coisa que se possa fazer para prevenir a... Porque não dá para parar de tomar o remédio, por exemplo. Não, mas a gente pode alertar o paciente que ele precisa tomar água. Entendi. Lembrar o paciente de tomar água. Então, por exemplo, hoje em dia tem muito idoso com celular, né? Coloca um despertadorzinho ali. De hora em hora você vai tomar 2, 3 goles de água. Entendi. Entendeu? Ou se é o cuidador tem que ser orientado a dar essa água mesmo que essa pessoa não queira tomar a água. Em casos onde mesmo tomando água o problema não foi resolvido, a gente tem que tentar estimular o fluxo salivar dessa pessoa. Então, por exemplo, cubinho de maçã com limão espremido, você coloca na boca, começa a mastigar, a saliva vem na hora. Você está estimulando o fluxo salivar dessa pessoa. Existe saliva artificial que você pode mandar manipular, que você coloca na boca. Saliva artificial, Eu tinha ouvido falar. Saliva artificial. A boca está seca, mas coloca lá um pouquinho de saliva artificial. Depois, se quiser, eu posso passar para você e você disponibiliza no site, na página, o que é a saliva artificial. Ela pode ajudar muito, porque a boca seca pode causar dor, ardor, né? Fora as consequências de tudo isso que eu já te falei. Claro. Né? Então, é importante. São pontos a serem verificados. Doutor Fábio, uma outra questão que eu acho que é muito marca registrada dos tempos que a gente vive, né? É que tem muita gente que está desenvolvendo bruxismo por estresse, né? As pessoas estão quebrando os dentes porque rangem os dentes à noite, né? E na última consulta que eu fui na minha dentista, por exemplo, ela falou, eu tô dando plaquinha para todo mundo, porque o povo tá acabando com os dentes de tanto estresse, né? Isso é algo que a gente tem que alertar também os idosos nesse sentido? Vamos dar plaquinha para os idosos? Como é que você vê isso? Dependendo do caso, sim. Dependendo do caso, sim. Isso eu falo aqui para o pessoal no consultório que são doenças da vida moderna. Né? Pois é. O estresse que a gente vive, a correria, eu não sei se é só em cidade grande, mas eu acho que é em todo lugar, né? A pressão por uma série de coisas. Eu juro por Deus, eu sou igual a sua dentista. Eu nunca fiz tanta placa de relaxamento muscular como eu faço nos últimos 4 ou 5 anos. É impressionante. As queixas são múltiplas, assim, é dor na região da mandíbula, é dor muscular, é dor de cabeça, é dor na cervical, é dor no ciático. Essa musculatura ali, ela está toda... nenhum músculo funciona sozinho. Quando você aperta aqui e o seu masseter contrai, a musculatura das costas contrai junto. Agora, imagina você durante a noite ficar 2, 3 horas com isso travado. Isso vai causar um estresse muscular, uma contratura muscular, e aí você vai abrir a boca, você vai começar a ter estalo, você vai começar a ter dor, então você começa a ter que comer alimento mais molinho, porque você de manhã acorda com tanta dor que você não consegue comer algo mais sólido. Sim. Né? Então, seja um adolescente, seja um idoso, se ele precisar de um dispositivo para relaxar essa musculatura, é super bem-vindo e deve ser usado. É lógico que existem pontos a serem observados, existem
procedimentos que a gente pode fazer nos dentes que diminuem o impacto do ranger de dente. Porque conforme a pessoa vai rangendo os dentes ao longo da vida, os caninos vão se desgastando e os dentes do fundo começam a sofrer um impacto que eles não foram projetados para sofrer. Então é aquela pessoa que quebra. O dentista vai lá, faz a restauração, quebra. Quebra de novo, quebra de um lado, quebra do outro. É por causa do canino na frente que está sem ponta. Se a gente recolocar a ponta nesse canino, os dentes do fundo sofrem um grande alívio. E aí a restauração começa a durar mais. Mas também não adianta só colocar o canino, tem que fazer a placa. Então as coisas caminham juntas, tá? Mas eu sou super a favor, eu uso uma também. Às vezes a gente se pega... pode reparar, você se pega apertando o dente de dia, não é só à noite. Guiando, tô atrasado para consulta. Tá travado. Sim, aí verdade. Tem uma dica rápida, você vai gostar dessa. Eu falo para esses pacientes que apertam o dente durante o dia, eu ensino a terapia do post-it. A terapia do post-it, o que é isso? O post-it a gente coloca como lembrete, certo? Coloca o quê? Como lembrete. Eu preciso ligar para minha mãe, eu preciso ir não sei aonde. Pega um post-it de uma cor que você não usa normalmente e coloca assim, abrir a boca. E aí você coloca ele na frente do computador, na porta da geladeira, no retrovisor do carro, em todos os lugares, no espelho do banheiro. Quando você vê aquele post-it de cor diferente, você se perceba. Como é que eu tô com a boca? Tô travado? Tô travado. Então relaxa. Os dentes não foram feitos para se manter em contato. O dente só está em contato quando a gente está nervoso, quando a gente está mastigando, só. Nossa. A gente está conversando aqui, os dentes não têm que encostar. Em nenhum momento o dente encosta. Só encosta se eu estou nervoso ou forço. Entendeu? Nossa. Eu vou usar essa estratégia, doutor Fábio. Ela é legal. Ela muda a vida das pessoas, porque você começa a se auto-observar. Claro. A Márcia está falando, eu tenho 64 anos e uso plaquinha. Pois é, acho que agora as pessoas todas estão usando plaquinha mesmo para sobreviver aos dias de hoje. Agora, uma outra coisa, e aí eu volto na multidisciplinaridade. O problema dentário é consequência de algo interno, da nossa psique, né? Não adianta tratar a consequência se eu não tentar entrar em sintonia e tentar tratar do meu mental. Claro. Então, assim, por que eu estou travando o dente? Qual que é o meu problema? O problema, ele realmente existe? Ou ele é um problema imaginário que está fazendo eu sofrer por antecipação? O que acontece? Uhum. Então, aí entra buscar um psicólogo, buscar uma terapia, buscar um yoga, buscar uma meditação, buscar outras coisas, uma acupuntura, né? Buscar outras coisas que não tratem só da consequência. Claro. É isso aí. Manuel Conte, e aí a gente está caminhando para o final, já estamos com 7h58. Ele pergunta, a gente pode acreditar naquelas pastas de dente hiper caras? Sempre usei as comuns e tenho meus dentes com pouquíssimos problemas. Essa pergunta ela é perfeita. A gente vive no mundo da propaganda e marketing, né? Veja bem, pessoal. A boca saudável é a boca livre de resto de alimento. Não adianta você usar a melhor pasta do mundo, a pasta milagrosa das galáxias, se você não usar a escova certa, escovar do jeito certo e usar o fio dental todo dia. Se você não tirar a bactéria da sua boca, não há pasta que dê jeito. Então, Manuel, né? O seu Manuel ele deve saber escovar bem o dente. É isso, esse é o segredo. Então, assim, aqui a segunda consulta do consultório, ela envolve técnica de higiene oral. O paciente tem que sair do tratamento sabendo escovar o dente, de acordo com a habilidade dele. Que escova... Uma escova é boa para todo mundo? Não, depende do caso. Se o paciente tem uma boca muito pequenininha demais, eu vou ensinar para ele usar uma escova infantil, porque é a que vai fazer chegar no lugar certo. Aí você vai na farmácia, tem escova gigante, de cerdas, blá, 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 a pessoa fica perdida. E aí ela lembra da propaganda e vai lá e pega aquela que não é efetiva. Né? Então, orientar o paciente é sempre necessário.
A Márcia pergunta, e os enxágues? Da mesma forma, o enxágue só é necessário se a pessoa não removeu a placa bacteriana. Então, agora vamos dar um exemplo dentro da odontogeriatria. Uma pessoa mora sozinha, ela não tem ajuda e ela tem um problema de artrite, artrose sério. Escovar o dente para ela é realmente difícil. Ou seja, ela não consegue remover toda a placa bacteriana. Aí sim, o enxágue, dependendo do tipo de problema de boca que ela tem, se é cárie ou se é problema de gengiva, a gente indica. E esse é o típico caso que o paciente tem que voltar em menos de 6 meses, porque eu preciso verificar e fazer a manutenção disso. E motivar esse paciente sempre, né? Porque é chato escovar o dente, é chato passar fio dental, mas eu preciso mostrar para o povo que é necessário. Claro. Se a gente quiser chegar até os 100 anos com dentes, é necessário. Se Deus quiser. É necessário o fio dental, a escova certa, Use aprender. fio. Se eu puder dar um conselho para as pessoas usem fio dental. Eu ouvi uma dentista uma vez falando que acho que perguntaram para ela, se eu tiver que escolher só um, eu escovo o dente ou passo fio dental? Ela falou, passa fio dental. Não existe uma boa higienização sem o uso dos dois em conjunto. Não existe. Ah, mas a minha vida é muito corrida, eu não consigo passar o fio dental 3 vezes por dia. Ok, eu entendo isso, a minha também é corrida. A de todo mundo é. Mas à noite, você faça o uso do fio dental de forma calma e desautomatizada. Ou seja, olhe-se no espelho e faça prestando atenção. Porque a gente escova e passa o fio dental andando pela casa. Quando você viu, você escovou a boca só de um lado, você não escovou do outro lado. Então, desautomatizar o procedimento faz com que ele seja muito mais efetivo. Sim. E aí você tem sucesso. De né? fato. Então, e outra coisa, uma dica em relação ao fio dental. Sempre use o fio dental. Se só dá para usar uma vez por dia, à noite e antes da escovação. Primeiro passa o fio, depois escova. Muita gente faz ao contrário. Gente, muitas dicas. Então, fio dental, escovação correta, escova correta e plaquinha quando necessário, pessoal. A última. De modo geral, cada caso é um caso, mas sempre escovas extra macias e sempre pequenas. Com essas escovas a gente vai conseguir chegar nessa parte de baixo e no fundo em cima com muito mais facilidade. Escova grande não serve para nada. Pode servir para outras coisas, mas para escovar o dente não. Escova média, eu só gosto de escova média, serve a média. Poxa, pelo amor de Deus, você vai destruir o mineral do seu dente. Então, gente, estão aí as dicas para a gente chegar todo mundo aos 100 anos com os dentes maravilhosos. É isso aí. A Márcia ficou super sua fã, ela está falando, doutor, vou embora para ir só para ser sua paciente. Vai ser um prazer, te espero aqui, Márcia. O Pedro Gondo, boa noite, meu amigo, pela aula. Ju Pedrão, outro colega de faculdade, parceiro de 30 anos. É isso aí, meu amigo. Um grande abraço para você, Pedrão. Que beleza. E a Ju Pomin dizendo até quinta-feira, doutor. Até, Ju. Ela tem consulta. Tem consulta. Então é isso, gente. Olha, com o doutor Fábio a gente estourou 4 minutos. Ah, quebrei aí a minha... Desculpa. Imagina, mas foram informações muito valiosas que você trouxe aqui pra gente, doutor Fábio. Então, foi um prazer, viu? Muito pelas informações que você trouxe, pela aula que você deu aqui pra gente, né? Eu fiquei sabendo até que tem saliva artificial, não fazia ideia de que eu... Tem sim. Então, eu agradeço muito pelas contribuições que você fez aqui, doutor Fábio. Eu que agradeço, foi um prazer. Falar de odontogeriatria para mim é uma paixão, é uma coisa que vem de coração. E quando você precisar de mim, é só me chamar que eu tô à sua disposição. Perfeito, gente. Pessoal, também as pessoas que acompanharam a nossa live. Essa live vai ficar gravada no Insta, vai ficar gravada no YouTube, vai virar podcast. Então, todas essas informações estão em múltiplas plataformas, não tem como perder. Se você acompanhou, gostou e não segue a gente no Insta, segue lá, porque toda semana tem live.
E são lives muito interessantes sobre temas que a gente raramente discute, como foi hoje, de saúde bucal no envelhecimento. Então, gente, muito, muito obrigada. Espero vocês na semana que vem. Doutor Fábio, muito obrigada mais uma vez. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.